O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste domingo, 12 de julho de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Certificado digital com o menor preço do mercado é no Cindy Lojas Porto Alegre. Aproveite vantagens e descontos exclusivos para associados. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre Cuba, que busca negociação com os Estados Unidos. Hamas deixa governo em Gaza, mas deixa dúvidas também. China amplia sua estação espacial. Como a Noruega se tornou um dos países mais ricos do mundo. E as idas e vindas de Trump com relação à OTAN e ao Irã. Raul Guillermo Rodríguez Castro, neto do ex-líder de Cuba, Raul Castro, afirmou estar disposto a negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso tenha oportunidade. A declaração feita ao jornal US Today e publicada nesta segunda-feira, dia 6, ocorreu no momento em que o regime lida com a pressão de Washington e no qual a população da ilha sofre com grave crise econômica e humanitária. Posso negociar com qualquer pessoa designada pelos Estados Unidos. Se tiver oportunidade, claro que com Trump, disse Rodríguez Castro à publicação americana. Ele também afirmou que Cuba está disposta, nas condições adequadas, a libertar pessoas consideradas prisioneiras políticas, o que sinaliza uma abertura para a discussão de um dos principais pontos de atrito com Washington. As falas foram feitas em um contexto de forte tensão entre os países. Em maio, os Estados Unidos anunciaram o indiciamento de Raul Castro, de 94 anos, por seu suposto envolvimento na derrubada de 2 aviões civis pela Força Aérea de Cuba em 1996. Ele enfrenta 4 acusações de homicídio e 2 de destruição de aeronave, segundo documentos judiciais do caso. A medida representou um novo agravamento das relações entre os rivais e ocorreu enquanto Trump intensifica a pressão por uma mudança de regime em Cuba, controlada pelos comunistas desde a revolução liderada por Fidel Castro em 1959. Também em maio, Cuba divulgou os nomes de milhares de presos beneficiados por um decreto, publicado no mês anterior,
enquanto conduzia conversas com os Estados Unidos, que incluíram, entre outros temas, a situação dos presos políticos. O decreto assinado em abril concedeu perdão pleno e definitivo a uma extensa lista de detentos. O regime cubano classificou a medida de um gesto humanitário e soberano. Nos últimos dias, o regime anunciou também reformas econômicas, pois em junho o parlamento da ilha aprovou o maior pacote de mudanças para o setor desde a Revolução de 59. Entre as reformas, destacam-se a transformação das empresas estatais em sociedades comerciais por ações ou de participação, a autorização para empresas privadas com mais de 100 empregados, a participação de capital estrangeiro no setor privado e a abertura de contas em moeda estrangeira para pessoas físicas. A iniciativa busca amenizar a crise econômica e energética enfrentada por Cuba, que foi agravada após Trump pressionar países fornecedores de petróleo e outras fontes de energia à ilha a interromper o comércio com Havana, sob ameaça de tarifas comerciais. Na prática, a estratégia reduziu o acesso cubano a combustíveis, intensificou os apagões na ilha e aprofundou a deterioração da economia. Cuba enfrenta um novo apagão total. Cerca de 10 milhões de pessoas estão sem energia após o colapso do sistema elétrico do país. O anúncio foi feito pela Companhia Elétrica Nacional nas redes sociais. Segundo as autoridades, a interrupção aconteceu por volta das 4 da tarde no horário local. O apagão acontece em meio à crise de desabastecimento de petróleo enfrentada pelo país. Segundo o governo cubano, o problema está relacionado ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos. A falta de combustível tem afetado o funcionamento das usinas de energia e também do sistema de transporte na ilha. Nos últimos meses, o governo tem adotado apagões programados e restrito parte dos serviços públicos. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país pode fechar um acordo com Cuba em breve ou adotar outras medidas. Segundo ele, as negociações estão em andamento, mas o governo americano prioriza, no momento, a situação do Irã. Mesmo com os contatos recentes, os dois países ainda têm divergências sobre possíveis acordos. O presidente americano já disse também que seria uma honra tomar Cuba. Em janeiro, forças americanas invadiram a Venezuela, aliada de Havana, e outro país governado pela esquerda na América Latina, e capturaram o ditador Nicolás Maduro. Raul Guillermo Rodrigues Castro é assessor próximo de seu avô e coronel do Ministério do Interior, órgão responsável pela segurança interna e pela inteligência de Cuba. O ex-líder Raul Castro, por sua vez, ainda exerce grande influência política no regime. Segundo especialistas, a Havana pode estar tentando explorar uma eventual disposição de Trump para negociar acordos sem exigir mudanças estruturais na ilha, algo semelhante ao que está acontecendo na Venezuela depois de Nicolás Maduro. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
y chan chan, en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a chan chan le daba pena. Quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. A seguir. Hamas deixa governo de Gaza, mas não deixa os armamentos. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O grupo terrorista Hamas anunciou nesta segunda-feira a dissolução do órgão que governou na faixa de Gaza por quase 2 décadas. A medida abre caminho para que um comitê tecnocrático implemente um governo civil no território. A movimentação do Hamas pressiona Israel a cumprir outras partes de um acordo de paz costurado pelos Estados Unidos, que está paralisado. A promessa do grupo terrorista de extinguir o órgão responsável pela supervisão dos ministérios palestinos era uma parte central do plano para Gaza do pós-guerra, apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A faixa de Gaza tem sido administrada pelo grupo terrorista desde 2007, quando seus combatentes tomaram o controle do território do partido rival, Fatah, após vencer eleições legislativas no ano anterior. O Hamas anunciou nesta segunda-feira a dissolução do órgão que governou a faixa de Gaza por quase 2 décadas. O movimento islamista palestino afirmou que isso facilita a transição administrativa e governamental,
para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza. Este comitê tecnocrático palestino foi estabelecido pelo Conselho da Paz, criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as negociações que levaram a um cessar-fogo entre o Hamas e Israel em outubro de 2025. Hoje, o Hamas dá mais um passo adiante e toma uma nova decisão em um desenvolvimento positivo para a reorganização da situação administrativa na faixa de Gaza, com o objetivo de abrir ainda mais as portas para a entrada do Comitê Nacional na faixa. A iniciativa representa uma mudança política significativa para o movimento, que assumiu o poder em 2007 após confrontos com o Fatah, partido do presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas, sediado em Ramallah, na Cisjordânia ocupada. Meses após o início da guerra no enclave, desencadeada por um ataque sangrento em território israelense, em 7 de outubro de 2023, o Hamas declarou sua disposição de ceder o poder em Gaza a outra liderança palestina. Desde então, vários cenários foram mencionados, mas a situação permanece em impasse. Um dos principais pontos de discórdia é o desarmamento do grupo, que só considera possível no âmbito de uma iniciativa política palestina, algo a que Israel se opõe. O Conselho de Paz de Trump declarou na segunda-feira que o Comitê Técnico Palestino deve controlar todas as armas. A medida, portanto, representa uma mudança política significativa para o grupo. Desde que um cessar-fogo entrou em vigor, o Hamas tem afirmado estar disposto a deixar a administração cotidiana do território. No entanto, a delicada questão de seu desarmamento continua sem solução. O chefe do Comitê de Emergência do governo, Mohamed Al-Fahah, apresentou oficialmente sua renúncia, disse à agência AFP Ismail Al-Tawabta, chefe do escritório de imprensa do governo do Hamas. Ele também decidiu dissolver o comitê para facilitar a transição administrativa e governamental para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, acrescentou. O comitê, atualmente sediado no Cairo, foi criado pelo Conselho da Paz, estabelecido por Trump, quando intermediou o cessar-fogo. O Hamas deu um novo passo ao deixar de ser responsável pela faixa de Gaza, com o objetivo de eliminar quaisquer pretextos para a ocupação, que continua sua agressão e guerra de extermínio, declarou para a AFP o porta-voz do Hamas, Hussein Qassem. Ainda assim, o Hamas afirmou que os funcionários nomeados pelo grupo permanecerão em seus cargos e que continuará responsável pela segurança e pelo policiamento nas áreas do território que seguem sob seu controle. O presidente do comitê, Ali Shaat, afirmou que o grupo, composto por 15 integrantes, está pronto para assumir o governo em Gaza, assim que os recursos necessários e as condições adequadas para seu funcionamento estiverem disponíveis. Shaat é ex-ministro dos Transportes da Autoridade Palestina, entidade que governa a Cisjordânia ocupada por Israel. O Conselho de Paz defendeu que todas as armas em Gaza passem a estar sob o controle do comitê. O princípio fundamental continua sendo uma única autoridade, uma única lei e uma única arma, escreveu a entidade no X. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou que o anúncio é um truque do grupo terrorista para evitar desarmamento, conforme exigido por Tel Aviv e pelo plano de paz. Enquanto o Hamas mantiver suas armas, qualquer governo civil, naturalmente, atuará de acordo com as determinações do Hamas, escreveu o chanceler em um post na rede X. O Hamas acusa o governo de Benjamin Netanyahu de violar repetidamente o cessar-fogo e de não cumprir outras partes do plano que prevê a retirada das forças israelenses de Gaza à medida que o Hamas entregue suas armas. Pelo plano apoiado por Trump, o Hamas deve transferir a supervisão do governo para esse Comitê Nacional para a Administração de Gaza,
formado por tecnocratas palestinos com o apoio dos Estados Unidos. As tropas israelenses controlam mais de 60% da faixa de Gaza e patrulham o que Tel Aviv descreve como uma zona de segurança destinada a impedir ataques do Hamas. O governo de Netanyahu afirma que Israel não pretende se retirar do território. A campanha militar de Israel devastou Gaza e deslocou praticamente toda a população de 2 milhões de habitantes, a maioria dos quais vive hoje em tendas ou edifícios danificados em uma estreita faixa costeira governada pelo Hamas. Durante os ataques de Israel, morreram no território cerca de 70 mil pessoas. Assim é que o que poderia ser um passo importante para a paz, a entrega do governo de Gaza pelo Hamas, deixa ainda muitas interrogações no que toca ao fato de o Hamas continuar com as suas armas. A seguir, China amplia sua estação espacial por maiores ambições no espaço. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A corrida espacial tem, logicamente, a liderança dos Estados Unidos. Mas outros países também estão nesta competição. E o principal deles é a China, que traz planos ambiciosos para os próximos anos. E quem nos dá os detalhes deste avanço chinês no espaço é o Olhar Digital. A China vai expandir a estação espacial Tiangong, que deve passar de 3 para 6 módulos nas próximas etapas do programa orbital. A iniciativa ocorre enquanto a Estação Espacial Internacional se aproxima do encerramento de suas atividades previstas para a próxima década. O projeto chinês inclui a adição de novos módulos científicos e operacionais com o objetivo de ampliar a capacidade de pesquisas e aumentar o número de naves e missões simultâneas em órbita. A reorganização estrutural deve transformar a configuração atual em um formato mais extenso e funcional. A expansão de Tiangong faz parte de um plano de crescimento gradual da infraestrutura espacial chinesa, construída originalmente com 3 módulos em formato de T e que passou a operar com tripulações regulares desde sua conclusão em 2022. De acordo com informações divulgadas pela agência Xinhua, a primeira etapa da expansão inclui o envio de um módulo multifuncional de cerca de 20 toneladas que deve se acoplar ao núcleo central. Esse novo conjunto deve adicionar pontos de acoplamento adicionais e melhorar a flexibilidade operacional da estação. Paralelamente, a China desenvolve novas soluções de transporte de carga e tripulação, incluindo uma nova nave chamada Mengzhu, com capacidade para até 7 astronautas. Atualmente, as missões tripuladas utilizam a nave Shenzhou, com capacidade reduzida de 3 astronautas por voo. Outro elemento central no plano é o telescópio espacial Xuntian, previsto para lançamento em 2027. Ele vai mapear uma grande parte do céu ao longo de sua vida útil, estimada em 1 década. O Xuntian deve operar em órbita próxima à estação Tiangong, permitindo que possa ser acoplado para manutenção, reparos e possíveis atualizações. Em paralelo ao avanço chinês, os Estados Unidos planejam encerrar as operações da Estação Espacial Internacional entre o final desta década e o início da próxima, com uma reentrada controlada no Oceano Pacífico prevista para 2030 ou 2031. Até lá, a expectativa é que a iniciativa privada ganhe mais protagonismo em parcerias com agências estatais e lance assim novas estações espaciais comerciais. A exploração espacial trata com etapas diferentes. No primeiro passo é a Lua, no segundo é ir a Marte e, quem sabe, muito além de Marte. Planeta que vem concentrando as atenções dos astrônomos.
A NASA avançou em testes com um novo protótipo de rover chamado Ernest, projetado para enfrentar terrenos extremos. Os experimentos ocorrem no deserto do Colorado, nos Estados Unidos, em uma fase recente de avaliação. O veículo percorreu cerca de 26 quilômetros ao longo de 37 horas de condução distribuídas em uma semana de testes intermitentes. A proposta central é desenvolver máquinas capazes de explorar áreas de difícil acesso em outros corpos celestes com maior autonomia e velocidade. O protótipo Ernest vem sendo utilizado como base de testes para futuras missões lunares. A estrutura foi colocada à prova em ambientes terrestres que simulam condições desafiadoras encontradas fora da Terra. Durante os ensaios no deserto do Colorado, o equipamento demonstrou capacidade de locomoção em terrenos acidentados e alcançou velocidades superiores às registradas por rovers já operacionais em Marte, como o Curiosity e o Perseverance. O desempenho é visto como um passo importante para ampliar o alcance das missões robóticas. O objetivo é aprimorar sistemas de mobilidade e autonomia. Segundo a NASA, esses testes estão ajudando a melhorar o hardware de mobilidade e o software de autonomia para navegar por distâncias extremas, em uma ampla variedade de terrenos e condições de iluminação previstas para a Lua. Mas os planos de médio e longo prazo da agência vão além do nosso satélite natural e de Marte. Paralelamente, a NASA também planeja ampliar ainda mais o uso de robôs em outros mundos. A missão Dragonfly, por exemplo, deverá explorar Titã, satélite de Saturno conhecido por possuir rios e lagos de metano, com longos intervalos de comunicação com a Terra, o que exige alto grau de independência nas decisões da aeronave. O lançamento está previsto para 2028 e o pouso para 2034. De acordo com Zibby Turtle, pesquisadora do Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins e responsável principal da missão, o projeto não busca detectar vida diretamente, mas investigar processos químicos anteriores ao surgimento biológico na Terra. Titã deverá ser visitada por um veículo voador que permanecerá em cada ponto de exploração por até 16 dias terrestres antes de seguir viagem. A missão também pode contribuir para estudos de outras regiões do Sistema Solar, incluindo luas como Encélado, apontada como possível ambiente com condições favoráveis à vida. Encontrar condições favoráveis à vida. Este tem sido o grande objetivo das viagens espaciais. Já constatamos esta possibilidade em planetas de outras órbitas espaciais. Porém, diante da nossa insignificância no universo, muito ainda há pela frente até encontrarmos estas condições necessárias à vida. A seguir, como a Noruega se tornou um dos países mais ricos e de melhor bem-estar social do mundo. Alexander Sørloth, Ødegaard, fra is og hav, fra fjord og fjell, kommer arven, kommer kveld, han slår ballen, vi reiser oss, gjør klar stormen, nå kommer han, nå kommer han, nå kommer han, Haaland, Vikingsønn i brann, Haaland, tar mål for vårt land, ro for Norge, ro. Leo Østigård, Patrick Berg, Oskar Babba, Skjelderup, Strand Larsen, Ødegaard, vi kom fra nord, vi tar vår plass, vikingenes arr, stålivets barr. Hanen skjelver, Haaland går. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba.
Eriksson, Julian Reisen, Kristoffer Ayer, Torbjörn Heggen, David Møller. A derrota do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo chamou a atenção para aquele país, especialmente pela mobilização de sua população ao assistir os jogos e estabelecerem uma relação histórica com os seus ancestrais vikings. A remada viking foi alguma coisa marcante. Pois vamos aproveitar e falar um pouco mais deste país nórdico, que é o segundo mais rico da Europa, com um PIB de 362 bilhões de dólares, conhecido por ter sido a terra dos vikings e possuir algumas das paisagens mais bonitas do mundo. Com seus belos fiordes e o fenômeno da aurora boreal. E esse, que era um país relativamente pobre, hoje se tornou um dos mais ricos do mundo. Então vamos saber um pouco a respeito dessa história e como a Noruega ficou este país rico. E quem nos conta é o canal Sem Economês. Noruega, o país nórdico que é o segundo mais rico da Europa, com um PIB de 362 bilhões de dólares. Conhecida por ter sido terra dos vikings e possuir algumas das paisagens mais bonitas do mundo, com seus belos fiordes e o fenômeno da aurora boreal. Além disso, seus 5,5 milhões de habitantes desfrutam de uma das melhores qualidades de vida do mundo, possuindo um PIB per capita de 99,4 mil dólares, além de um baixíssimo nível de desigualdade social e o maior IDH do planeta desde 2009. No entanto, quando falamos da Noruega atualmente, muitos não imaginavam que até meados da década de 60, o país estava longe de ser tão rico, sendo o mais pobre entre os vizinhos nórdicos e tinha sua economia baseada em uma modesta atividade industrial, agricultura e na pesca. Todavia, a Noruega conseguiu um impressionante desenvolvimento nos últimos 50 anos e se tornou uma nação extremamente avançada e próspera. E nesse vídeo, vamos entender como a Noruega se tornou tão rica, além de mencionar a importância da nação no que tange a recente crise energética no continente europeu. Para entender o desenvolvimento da Noruega, precisamos voltar para o início do século XIX, quando a Noruega era um país relativamente pobre, tendo sua economia baseada em agricultura, madeira, pesca e principalmente uma grande marinha mercante, que foi fundamental para o país desenvolver uma tradição de transporte de mercadorias. Durante esse século, a economia norueguesa experimentou um grande crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento da sua infraestrutura, especialmente com a construção de novas ferrovias e rodovias que reduziram o custo de transporte, além da Revolução Industrial, onde a Noruega obteve uma grande vantagem em relação a outros países europeus, principalmente pela capacidade da nação em produzir eletricidade barata usando energia hidrelétrica, graças às diversas cachoeiras no país. No início do século XX, a nação já estava na média de outras da Europa, mas ainda abaixo do desenvolvimento dos vizinhos nórdicos. E com as duas guerras mundiais, a Noruega voltou à estaca zero, pois mesmo se mantendo neutra em ambos os conflitos, não conseguiu evitar a destruição de sua marinha e a invasão da Alemanha nazista. No final da Segunda Guerra Mundial, com o país em ruínas, a Noruega iniciou sua reconstrução, juntando-se a diversas organizações nos anos seguintes, como a ONU, OCDE e a OTAN, além de ser o quarto maior beneficiado per capita do Plano Marshall, que era a ajuda americana para reconstruir os países europeus no período pós-guerra. Nesse contexto, a Noruega se recuperou rapidamente, buscando intensificar o modelo nórdico de uma economia mista, ou seja, uma economia de mercado capitalista com uma clara influência estatal em diversos setores, mantendo uma alta liberdade econômica e desburocratização, sendo um dos países mais fáceis de se fazer negócios do mundo, enquanto algumas atividades industriais são de propriedade ou administradas pelo Estado, mas notoriamente do setor de energia. Além disso, a Noruega possui um dos impostos mais altos do mundo, com 25% de impostos sobre serviços, a quinta maior taxa do planeta, além de 1 a cada 3 funcionários noruegueses trabalharem no setor público, sendo o nível de emprego governamental mais alto do mundo. Também há uma proteção social no país,
com creches subsidiadas para crianças e pagamentos de assistência social, como pensões por invalidez e pagamentos de licença parental. No entanto, os altos gastos governamentais com educação, por exemplo, que representam 11% dos gastos totais do governo, foram muito importantes para desenvolver uma força de trabalho qualificada e, consequentemente, seus setores públicos e privados se mantiveram altamente competitivos ao longo dos anos. Entretanto, o que viria a mudar a história da Noruega seria a descoberta de grandes reservas de gás natural na Holanda no fim da década de 50, pois graças a esse acontecimento, surgiu uma forte especulação de que no Mar do Norte haveria petróleo. Em 1969, a Phillips Petroleum, que é uma multinacional americana, encontrou petróleo no campo de Ekofisk, hoje um dos principais do planeta. O governo norueguês, visando estabelecer uma política nacional de energia, criou a gigante petrolífera Statoil em 1972, hoje conhecida como Equinor, e estipulou o imposto de 78% para todas as empresas que operam no setor de petróleo e gás da Noruega. Nesse contexto, começava a Era Dourada da Noruega, com diversas reservas de petróleo e gás sendo encontradas posteriormente, e o país se solidificando como um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, sendo o 7º maior exportador atualmente, e seu PIB saltando de 12,8 bilhões de dólares em 1970 para 78,6 bilhões em 1986, obtendo um crescimento médio anual de 4,3% nesse período. Dito isso, seria impossível a Noruega ser tão rica como é hoje se não fosse a grande disponibilidade de recursos naturais do país. Mas ainda assim, é válido dizer que não foi a renda do petróleo que contribuiu para a riqueza do nórdico, mas sim o que o país escandinavo fez com a renda. No caso da Noruega, o país soube usar com sabedoria, pois é importante ressaltar que, ao contrário de outros países ricos em petróleo, a Noruega já tinha o exemplo do que deu errado com essas nações, além do fato de que só descobriu petróleo após construir uma economia estável, com instituições fortes e um relativo alto padrão de vida em relação à maioria dos países. A Noruega sempre soube moderar os gastos de bem-estar social com a necessidade de responsabilidade fiscal, além de ter suas instituições públicas descentralizadas, altamente especializadas e incorruptas. O governo norueguês, sabendo que recursos naturais são finitos, e para reduzir as oscilações de sua economia com as variações no preço do petróleo, criou o maior fundo soberano do mundo em 1996, ou seja, um fundo criado para investir as receitas do setor de petróleo e gás da Noruega, sendo controlado pelo Banco Central norueguês e detendo investimentos em mais de 9.300 empresas de todo o globo, dentre elas gigantes como Apple, Nestlé, Microsoft e Samsung. E como sócia dessas empresas, a Noruega é capaz de influenciar essas companhias. Além disso, o fundo detém impressionantes 1,3% de todas as ações de empresas listadas no mundo. Em 2021, o fundo atingiu o segundo maior rendimento de sua história, sendo ele de 177 bilhões de dólares, o que garante um futuro próspero para a riqueza social da Noruega, com parte do dinheiro do fundo sendo investido em saúde, educação e bem-estar. Com isso, não surpreendentemente, de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade da ONU, a Noruega atualmente é o 8º país mais feliz do planeta. Além disso, é importante citar que com a crise atual energética na Europa, a Noruega se torna ainda mais essencial para o continente, pois além do petróleo e o gás representarem mais de 50% das exportações, o país é, depois da Rússia, o maior exportador de petróleo e gás natural para a União Europeia, sendo responsável por 25% das importações de gás natural e 9,4% das importações de petróleo do bloco. No momento, existem 10 gasodutos noruegueses ligados à Europa, além de um oleoduto conectado ao Reino Unido. A Noruega também é o único país do continente, além da Rússia, a ter um terminal de exportação de gás natural liquefeito. E por saber que a exploração desses recursos naturais não será eterna, a Noruega já está solidificando seu futuro, sendo um dos países mais entusiastas na transição para energias renováveis. Ao longo prazo,
o país pode intensificar a sua diplomacia através do seu sucesso na adoção de carros elétricos, impulsionado pelos incentivos fiscais do seu fundo soberano. Atualmente, a nação possui 81 veículos elétricos a cada 1.000 residentes, sendo disparada a maior taxa per capita do mundo. Além disso, há diversos projetos para exportar energia limpa para os vizinhos europeus. Em março de 2022, a Noruega e a Alemanha inauguraram o NordLink, um cabo de energia, também conhecido como Cabo Verde, responsável por trocar a energia eólica alemã com a energia hidrelétrica norueguesa. Futuramente, à medida que a Noruega e a Equinor transitarem para energias renováveis, essas conexões permitirão que o país continue contribuindo para a segurança energética europeia. Portanto, a Noruega é um exemplo no que tange à utilização de seus recursos naturais como potencializadores de sua economia, tornando essa sociedade uma das mais avançadas do mundo. Com isso, o país já está assegurando seu futuro e tende a ser essencial para o continente europeu no curto e no longo prazo. Então, se serve de consolo, fica o registro de que perdemos para um país que soube aproveitar os seus recursos naturais e a capacidade empreendedora e educadora de sua população para transformar tudo isso em riqueza e benefício de todos. Um país que serve de exemplo para o mundo. E talvez por esta situação bem mais tranquila de sua população, conseguiu avançar substancialmente no futebol, a ponto de derrotar a nossa seleção na Copa do Mundo. A seguir, a retomada dos combates no Golfo Pérsico. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Somente nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se queixou da falta de apoio da OTAN, referendou que quer tomar a Groenlândia e anunciou que voltaria a atacar o Irã. Tudo isso no dia em que ele participou em Ankara, na Turquia, de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ocasião em que ele encontrou mais um dirigente com o qual rolou um clima. Desta vez com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, para o qual disse que só foi à reunião da Aliança Atlântica por causa dele. Se não fosse por você, eu não viria, declarou Trump. Há muito que Donald Trump vem batendo com seus aliados da OTAN, a ponto de os mesmos se convencerem de que precisam agir de forma conjunta, se reforçar militarmente, porque em caso de um confronto, talvez não poderão contar com os Estados Unidos, que é a maior força da organização. O mote de Trump tem sido a contribuição financeira dos países membros. Vem alegando que muitos não estão destinando o percentual de 2% do PIB para a aliança, conforme estabelece o estatuto da mesma, o que realmente vinha acontecendo. A guerra na Ucrânia mudou o quadro. Diante da ameaça que representa o russo Vladimir Putin, todos trataram de se atualizar com a contribuição, a qual tem ido fundamentalmente para a Ucrânia, em termos de armamentos, logística e abastecimento. Os europeus estão convencidos de que, em breve, Putin atacará algum país membro da OTAN, e então será necessário enfrentá-lo. E para isso, não querem deixar de contar com a participação dos Estados Unidos. Mas Trump tem uma outra queixa. Se diz decepcionado pelo fato de os aliados da OTAN não terem saído em sua ajuda na guerra com o Irã.
queria que ajudassem no bombardeio para libertar o Estreito de Hormuz. Neste ponto, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, foi muito claro. Esta guerra não é nossa, disse ele. De fato, foi uma guerra decretada por Trump e Benjamin Netanyahu, ou seja, por Estados Unidos e Israel contra o Irã. E neste caso, não pode ser invocado o artigo 5º do Estatuto da OTAN, porque esse estabelece que todos os países devem sair em auxílio de outro membro da organização quando este for atacado, e não quando o país ataca, como é este o caso dos Estados Unidos. Portanto, queixa de Trump infundada. Já a Groenlândia, que é uma possessão da Dinamarca, já foi motivo de uma mobilização militar dos europeus para enfrentar, vejam bem, os Estados Unidos. Isso aconteceu depois de Trump ameaçar mandar forças para tomar a ilha, que ele diz necessitar por questão de segurança. Mesmo sabendo que seriam derrotados em caso de uma invasão americana, os europeus se mobilizaram militarmente por uma questão de honra. O tema Groenlândia parecia ter saído da agenda de Trump, porém voltou na presente reunião de Ankara. Parece incrível que Trump voltou com a mesma truculência. Ora, sabe-se perfeitamente que se Trump propusesse à Dinamarca ampliar a base militar que os Estados Unidos já possuem na ilha, não haveria nenhum problema, e os norte-americanos teriam livre trânsito por ali. Porém, Trump vem com a sua arrogância de tomar uma área que tem dono, e este dono é um parceiro da OTAN. Ainda na reunião da OTAN, Trump descartou a Espanha. Eles não participam, não pagam. Eu não quero saber da Espanha. Cortar todo o comércio com a Espanha, inclusive visitas, declarou ele. Seria um racha na organização se não se soubesse como Trump procede. Pois, no final do encontro, disse que se mantém como responsável pela unidade europeia e que os Estados Unidos querem permanecer na OTAN e vender armas para ela. Ou seja, aí vem o interesse comercial, vender armas que serão destinadas para a Ucrânia. Por fim, o Irã, a quem ameaçou voltar a atacar por considerar que a trégua provisória fora rompida pelo regime dos ayatolás com ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz. E a promessa de ataque foi cumprida, conforme vamos ver no próximo bloco. A seguir, Trump se queixa da OTAN, mas referenda a unidade. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. E depois de ter acusado o Irã de ter bombardeado embarcações no Estreito de Hormuz, Donald Trump determinou novo ataque ao país persa, com o que fica rompida a precária trégua que foi estabelecida entre os dois países. Pelo menos 90 alvos militares foram bombardeados. Explosões voltaram a ser registradas em cidades do litoral do Irã no início da noite de quarta-feira.
O Comando Central norte-americano confirmou ter lançado uma ofensiva em resposta a ataques a navios comerciais no Estreito de Hormuz no início da semana, a mesma justificativa utilizada no dia anterior. O fornecimento de energia elétrica chegou a ser interrompido na cidade de Chabahar. A 200 quilômetros de distância, um funcionário do Corpo de Bombeiros morreu após ser atingido por um ataque no aeroporto de Iranchar, segundo a agência estatal de notícias IRNA. Mais cedo, após a reunião da OTAN em Ankara, na Turquia, o presidente Donald Trump já havia feito ameaças de uma nova ofensiva. O republicano declarou que a trégua entre os países havia acabado e prometeu uma ação rápida na região. O chefe da Casa Branca também garantiu a retomada do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz e disse ser o alvo número 1 dos iranianos. Em um dia, toda a defesa aérea deles foi exterminada. Isso não significa que eles não vão derrubar um avião em algum momento, mas toda a defesa se foi. Tudo se foi. Os líderes deles morreram. Eles tinham líderes e eles morreram. Aí eles tinham outro grupo de líderes. Eles morreram. Agora eles têm um outro grupo de líderes. Eles também podem morrer, quem sabe? E sabe o quê? Eu posso morrer, porque eu sou o alvo principal deles. Isso está por todos os lados. Sou o alvo principal porque eles são um lixo. É assim que eles agem. E é assim que eles têm feito há 47 anos. Em resposta, o Irã disparou contra alvos no Kuwait, com o Ministério da Defesa local afirmando ter interceptado drones e mísseis. Sirenes soaram no Bahrein e mensagens de alerta foram enviadas no Catar, sem relatos de destroços. Fontes ligadas ao parlamento iraniano garantiram que o país persa deve tomar ações firmes no campo militar. Em uma publicação pelas redes sociais, o porta-voz do Comitê de Segurança Nacional alertou os americanos para um tapa forte. No campo diplomático, em uma carta enviada ao Conselho de Segurança da ONU, Teherã acusou os Estados Unidos de violarem o memorando de entendimento assinado em junho e destacou a continuidade de ataques de Israel contra o Líbano nos últimos dias. Durante a viagem de volta aos Estados Unidos, em meio aos ataques, Donald Trump declarou à imprensa que recebeu uma ligação do governo iraniano pedindo por um novo acordo. O republicano desconversou sobre a possibilidade e disse não ter confiança nos líderes do país asiático. A escalada de tensão ocorreu após uma nova rodada de violência entre os rivais, que haviam assinado uma trégua de 60 dias a partir de 17 de junho. O Irã atingiu, nesta semana, 3 petroleiros que cruzaram o Estreito de Hormuz, violando a promessa de manter a navegação livre na estratégica região. Na noite de terça para quarta, os americanos responderam com o mais duro bombardeio desde a implementação do chamado Memorando de Entendimento com Teherã. O acordo pôs um fim temporário à guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra a teocracia, que durou 5 semanas. Foram alvejados 60 pontos em regiões costeiras associadas às atividades militares do Irã no Estreito. Em resposta, a Guarda Revolucionária lançou mísseis e drones contra instalações americanas no Kuwait, no Bahrein e também contra a Jordânia. Segundo a unidade de elite iraniana, foram alvejados no Bahrein bases dos Estados Unidos, em Bandar Salman, e o 5º Distrito Naval Americano. No Kuwait, o foco foi a base Ali Al-Salem. Um drone MQ-9 Raptor americano foi derrubado, segundo os iranianos. Os países do Golfo Pérsico foram o alvo mais vistoso da campanha retaliatória iraniana durante a guerra, dado que as ações contra Israel foram compartilhadas por Teherã com seus aliados do Hezbollah libanês, o que levou a ataques pesados de Tel Aviv contra o Líbano. O governo de Benjamin Netanyahu ocupou uma faixa no sul libanês e, para formalizar essa presença, assinou um memorando com o governo de Beirute, que também quer ver o Hezbollah desarmado. No lado iraniano, a posição é de desafio.
Segundo a chancelaria do país, o acordo com os Estados Unidos não está valendo. Ela se queixou não só dos ataques, mas da continuidade das ações de Israel no Líbano e da decisão americana de revogar a licença temporária para a venda de petróleo do Irã, parte do memorando. No terceiro dia consecutivo de ataques entre Estados Unidos e Irã, o conflito registrou ofensivas durante o dia e alvos se expandindo para o interior do território iraniano. O Ministério da Saúde do Irã informou que 14 pessoas morreram nos últimos dias e o número tende a crescer. E mantendo a sua retórica, Donald Trump, mesmo em meio à intensificação dos bombardeios, falou que é possível fazer um acordo de novo com o Irã. E aí, ficamos mais uma vez diante daquele quadro que vem se repetindo, em que um dia se fala em acordo e no outro se faz bombardeio. O fato é que os dois países estão loucos para acabar com esta guerra. Ambos estão só perdendo. O difícil é encontrar uma forma de dourar a pílula, terminando a guerra e fazendo com que cada lado se considere vencedor. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Certificado digital com o menor preço do mercado é no Cindy Lojas Porto Alegre. Aproveite vantagens e descontos exclusivos para associados. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma. Entrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.